Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, e vamos ler o versículo de número 7. 1 de Pedro 3, 7. Todos acharam? Amém, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração na tarde de hoje. Vem decodificar essa palavra aos ouvidos dos teus filhos, de modo que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo que entrou, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente tem ouvido muitas pessoas. Nos últimos tempos, as escutas têm sido cada vez mais recorrentes, e são muitas as queixas em relação aos relacionamentos, sobretudo os relacionamentos conjugais. Essa palavra é uma palavra para cristão. E eu queria muito, a minha oração é que o Senhor, Ele nos faça compreender aquilo que Ele deseja ministrar no dia de hoje. As lutas que nós temos enfrentado têm sido muitas e intensíssimas. Os lares têm estado sob ataque, destruindo relacionamentos familiares. Inevitavelmente, a igreja será atingida em cheio e enfraquecerá em poder e autoridade. E uma das coisas tremendas feitas pelo Senhor é o grande data show que Jesus usa para ministrar verdades eternas. Tudo aquilo no passado, tudo aquilo que havia no Velho Testamento, eram figuras daquilo que o Senhor queria ministrar lá na frente. E eu queria chamar a atenção de vocês, especialmente as mulheres. Não se zanguem com aquilo que eu vou trazer, porque não fui eu que escrevi isso, foi Jesus. Então, o adversário ultimamente, ele não tem tido muito trabalho, porque há quem faça o trabalho sujo por ele. Ele conta com o vasto arsenal da sua despensa, que são os nossos temperamentos. As obras da carne o têm alimentado fartamente. O versículo citado traz o padrão divino para o relacionamento conjugal. E o mesmo legislador que ordenou que as mulheres fossem submissas, ou seja, se colocassem sob a missão espiritual do marido. Aqui não está falando de protagonismo da mulher em detrimento do homem, não é isso. O Senhor resolveu usar esse relacionamento para que entendamos o que é que Ele ministra à igreja. Jesus, como marido,
a igreja como esposa. Olha que coisa interessante. Olha quanta responsabilidade nós temos enquanto cristãos, sobretudo a postura dos maridos. A questão da submissão tem sido profundamente interpretada de uma maneira completamente diferente, sobretudo nos tempos pós-modernos. Mas eu queria dizer uma coisa: a pessoa se submeter, e eu repito, biblicamente não é subserviência ou escravidão, é uma parceria com o seu amado. Mas vamos supor que a pessoa não entenda essa questão, e é possível se submeter até por medo, e não é isso que o Senhor quer. Mas a ordem mais difícil foi dada ao marido: maridos, amai a vossa mulher e não a trateis com amargura. O versículo citado traz esse padrão para o relacionamento. Em primeiro lugar, o Senhor ordenou a postura do marido em relação à esposa: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Segundo lugar, por serem herdeiros da mesma graça de vida, se esse preceito não for observado, obedecido, as orações são bloqueadas. A obediência ao Senhor é a grande senha para desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para nós. E o texto diz: porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Quanta oração sem resposta. E aqui a gente inevitavelmente traz algumas considerações sobre esse assunto. A ordenança da submissão da mulher tem sido extremamente mal compreendida, nos dias de hoje sobretudo. Em nenhum momento o Senhor sugere um jugo opressor nesse relacionamento, mas uma parceria, tendo o homem como líder espiritual. Este é um relacionamento, é um tipo. O Senhor aqui, Ele visa apresentar e representar o relacionamento de Cristo com sua esposa, a igreja, eu repito. Fato que confere uma responsabilidade imensa. Vocês não têm noção da quantidade de situações que eu tenho testemunhado nos últimos tempos. Mulheres absolutamente amarguradas de espírito pela maneira como têm sido tratadas. Se não respeitamos o marido a quem vemos, como honraremos e respeitaremos a Cristo a quem não vemos? Contudo, do outro lado dessa representação está a figura do marido, que deve amar sacrificialmente sua esposa e se entregar por ela, assim como Cristo fez com a igreja. Nunca se viu tantos relacionamentos fluidos como no nosso tempo. E muitas vezes as pessoas optam pela separação porque não têm forças para investir nesse relacionamento. O relacionamento conjugal é o maior canteiro do fruto do Espírito. É ali que a gente aprende a perdoar 70 vezes 7 por dia. Deixa eu morreu. 70 vezes 7 por dia.
diferenças de temperamentos, essas diferenças são como esmeril, aqueles esmeris que a gente usa para lixar determinadas superfícies. Somos lixas uns dos outros. E aquelas áreas que precisam ser tratadas, são tratadas no relacionamento. O segundo canteiro é a igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, trazendo mais luz a essa questão, ele ordena em sua carta aos Colossenses: maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Quanta filha de Deus amargurada de espírito e oprimida pela maneira cruel de tratar os seus maridos. O texto de Pedro traz muitas revelações acerca desse relacionamento. Apresenta a mulher como parte mais frágil, fisicamente, é claro, porque muitas vezes as mulheres, emocionalmente, elas dão de 10 dos irmãos amados. E o marido precisa ter sensibilidade e discernimento para isso. E tem faltado tanto uma coisa quanto outra. E eu queria hoje é um dia de ceia, hoje é um dia de celebração da ceia do Senhor, esse sermão dramatizado que nos remete à morte do Senhor até que Ele venha. E eu queria lembrar você, especialmente eu queria falar para você, marido cristão. Será que há demora na resposta da sua oração? Será que essa demora não tem a ver com a forma como você tem tratado a sua esposa? Presta atenção a isso em nome de Jesus. Tem faltado carinho, tem faltado elogio, tem faltado reparar. Muitas vezes as mulheres, elas são... O que chama atenção é aquilo que é ouvido. Assim como para você, homem, o que chama atenção é aquilo que você vê. Elogie mais. Procure chegar perto. Seja benigno. Seja compassivo. A entrega do marido é como a entrega de Jesus para a igreja. E tem faltado isso. O que nós aprendemos aqui rapidamente? Primeiro, os textos de Paulo e de Pedro apresentam um mosaico bendito desse relacionamento padrão. Aqui não cabem abusos de qualquer tipo ou violência de qualquer natureza. Nunca vi tanta briga no meio das famílias. Aí quero fazer também um parêntese e chamar sua atenção com relação a isso, vale para todos, ao relacionamento entre pais e filhos. Quantos pais amargurados, quantas mães entristecidas, quantas situações que precisam ser revistas. E muitas vezes nos esquecemos, pelo menos os filhos mais jovens, que hoje são pais. Escola, casa de pai é escola de filho. Seja benigno, seja compassivo com a sua mãe, com o seu pai, em nome de Jesus. Em segundo lugar, a mulher precisa ser tratada com dignidade, junto com seu marido, vivendo uma relação de uma só carne. São herdeiros da mesma graça de vida. Essa relação é uma relação de uma só carne. É sério demais. Se o mundo lá fora me ouvisse pregar essa mensagem, certamente eu seria apedrejada, porque se diria que era uma pregação machista. Não estou falando de machismo,
Estou falando de santidade ao Senhor. Em terceiro lugar, eu creio firmemente que podem ser também, já que são herdeiros da mesma graça de vida, podem ser herdeiros da mesma desgraça de vida, no caso do não cumprimento das ordenanças recebidas. Quanta vida literalmente desgraçada, e desgraçada na acepção da palavra. Eu ouço muitos filhos, eu ouço muitas irmãs, eu vejo muitas situações, e que você hoje pudesse sair daqui e dissesse assim: Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me conduz ao caminho eterno. Não é fácil ser cristão. Tem um pensador cristão que disse o seguinte: se você quer uma religião que lhe deixe tranquilo, certamente não é o cristianismo, porque vai de encontro à sua natureza autônoma, ao seu desejo de fazer as coisas do seu jeito. E o Senhor diz para cada um de nós hoje: cheque seus porões, seus depósitos espirituais. Tem vazamento dos depósitos espirituais de muitos, e muitas vezes esse vazamento se dá no relacionamento conjugal e entre pais e filhos. Deus quer sim trazer renovo aos nossos corações, trazer alegria, trazer abundância, trazer plenitude, mas falta ficar na posição. E todas as vezes que eu falo em ficar na posição, eu me lembro do sítio onde eu morei, e o sítio a casa era rodeada de muitas fruteiras, e eu sou a pessoa que tem a pior pontaria do mundo. Você não tem noção do que é isso. E meu irmão subia nas mangueiras e botava um saco vestido nas minhas mãos para que eu aparasse as mangas que ele mandava lá de cima. Eu não pegava uma. E ele dizia lá de cima: fica na posição. Aí do mesmo jeito eu quero dizer para você hoje: fique na posição, para que a bênção desça sobre a sua vida. Em último lugar, aí vem o mais grave: ordenança infringida, promessa confiscada. A gente vive hoje num mundo de senhas, e diga-se de passagem, eu nunca vi tanto número para velho decorar. Eu só falta endoidecer. Mas a grande senha do Senhor, para que as bênçãos dele desçam sobre nós, chama-se obediência. Você pode fazer jejum de cair de costa, você pode fazer o sacrifício que você fizer, não vai resolver se você não estiver na posição, se você não acionar a grande senha que se chama obediência. A bênção pode sim ser confiscada. Ou seja, se o marido não cumpre a sua parte como líder na relação, as orações serão interrompidas. E aí não adianta se queixar de Deus, mas dos próprios atos. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos seus corações, em nome de Jesus. E naquilo que eu sou profundamente deficiente, que o Espírito faça com que essa palavra ela gere vida nos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria que a igreja fechasse os olhos agora, no momento de recolhimento, de oração, para que nós participássemos da ceia do Senhor. Amém?